Fala galera, beleza? Bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Gilson BR, iniciando aí mais uma transmissão diretamente da Via Anhanguera para todo o Brasil, quiçá o mundo. Beleza, turma? Antes de começar o vídeo, galera, queria convidar vocês aí a ir lá no link da APVS Truck. Vou deixar aí no primeiro comentário aí desse vídeo, né? Vou deixar fixado aí. Então eu queria te convidar aí a ir lá, fazer um orçamento, fazer uma cotação para deixar o seu veículo protegido. É a nova parceria aí do canal Gilson BR e a APVS Truck. Beleza, galera? Vai lá, clica no link aí, dá uma força pro canal Gilson BR nessa parceria e faz sua cotação lá e deixa seu veículo protegido. Não só caminhão, mas carro, moto, seu implemento, sua carreta. Dá pra deixar tudo protegidinho aí no esquema, beleza, galera? Então vamos que vamos. No vídeo de hoje, galera, eu vou contar um pouquinho aí, a gente vai voltar um pouquinho no tempo aí e fazer uma análise aí sobre a situação do transporte no Brasil, né? Tivemos um boom no transporte, tivemos uma bolha, que essa bolha estourou. Como é que foi? Vamos desbravar esse assunto aí nesse vídeo, galera. Só mais uma observação, galera, antes de começar o vídeo. Tudo que eu disser neste vídeo, todas as informações que eu passar aí pra vocês, como já é de costume aí, eu sempre deixo esse aviso. É uma opinião minha, Gilson BR, é um ponto de vista meu, Gilson BR. Você tem todo o direito de concordar ou não concordar, discordar. E se você quiser também deixar a sua opinião, fica à vontade aí nos comentários, comenta aí, deixa o seu ponto de vista. Concordo com você, Gilson, não concordo com você. Beleza, galera? Então vamos que vamos aí. Pra poder falar desse vídeo, galera, vamos voltar no tempo aí, né? Eu vou voltar de uma época que eu peguei, né? Que eu comecei no transporte. Assim, e que eu comecei, na verdade eu vou voltar numa época que eu comecei a observar o mundo como uma pessoa que entende de alguma coisa, né? Eu tentava entender de alguma coisa, né? Que foi o que? Em meados ali de 2002, 2003... Gilson BR era só um aborrecente, terminando a escola, pensando no que ia fazer da vida, né, galera? E ali eu já estava meio que decidindo ali o que eu queria fazer. Meu sonho era dirigir, eu sempre gostei de dirigir, nem imaginava que ia ser um autônomo um dia, né? Mas eu tinha esse sonho aí de dirigir. Nessa época de 2002, 2003, galera, só para relembrar aí, foi quando saiu o governo do Fernando Henrique, né? Para quem é mais novo aí, né? Para quem é antigo já vai lembrar, sim, com certeza. Mas para quem é mais novo aí, o pessoal da geração 2000, 2002 teve a eleição, 2003 assumiu o então presidente Lula. Foi nessa época aí que começou, assim, que eu observei, né? Lógico que tem muita história para trás, mas foi nessa época aí que eu comecei a observar a situação do nosso país, né, o dia a dia nosso lá, mesmo porque eu já estava entrando na fase adulta, então a gente começa a observar um mundo meio diferente, com uma visão meio diferente, né? E nisso eu comecei a observar, o governo Lula começou a facilitar as coisas pro brasileiro, né? Que antigamente tudo era muito elitizado, né? Tudo era muito... só quem tinha dinheiro conseguia fazer as coisas, né? Tinha muito essa cultura, né? E enfim chegou o presidente Lula, certo? Presidente popular, começou a popularizar tudo, começou a dar mais, assim, oportunidade. Eu não tô aqui para elogiar, nem para criticar e nem para falar de política, galera. Eu só tô passando uma visão do que aconteceu no país nessa época, independente do partido, de crença. Então, assim, eu não queria misturar essas coisas, né? Mas eu só vou passar aqui o que aconteceu com o país, independente de política, certo? Na época do Lula,
as coisas começaram a facilitar, né? Voltando aqui. Os créditos ficaram mais fáceis, as taxas de juros começaram a baixar, as pessoas começaram a ter acesso a mais coisas. E isso aí se fortaleceu no segundo governo do Lula, que ele foi reeleito, certo, galera? Com essa facilidade de crédito, com essa expansão do crédito, né, para praticamente todos os brasileiros, pelo menos que tinham nome limpo na época, né? O que aconteceu, turma? O governo começou a liberar crédito, BNDES, lançou programa pró-caminhoneiro, lançou facilidades, lançou Finame, lançou diversas oportunidades e diversos benefícios pro caminhoneiro, mais especificamente aqui falando da gente, né? Isso daí, galera, deu uma inflada no setor, mesmo porque o país estava crescendo, o país estava em desenvolvimento, a demanda de carga, a demanda de produtos a ser transportados era alta, sim, e com isso, lógico, precisava de mais caminhões. A frota do Brasil não era tão grande como é hoje, lógico, mas assim, eu acredito que com a taxa de crescimento que o país tinha nessa época, a frota que tinha talvez não atendesse a demanda, né? Com essa facilidade de crédito, começou a vir muita gente para o setor de transporte, principalmente do autônomo. Por quê? Para ser motorista, lógico, as empresas, as transportadoras pediam experiência. E a demanda de mão de obra para motorista profissional era pouca na época, né? Os motoristas que tinham estavam empregados, lógico que tinha assim a taxa de desemprego mesmo nessa época, mas mesmo assim a maioria estava trabalhando. Eu acho que foi nessa época aí, entre 2004, 2005 até 2008, né? Vou pôr até 2008, eu já explico por quê. Deu aquela inflada, aquele boom de caminhoneiros autônomos. Uma por causa do crédito, que eu já falei, que facilitou, que teve vários programas de incentivo, né? Vários subsídios do governo e do BNDES. E segundo, por causa dessa mão de obra qualificada aí que estava em falta, certo? Diversas profissões veio para o setor de transporte. Isso aí, lógico, inflou. Mas na época, galera, tinha demanda, tinha carga para todo mundo. Mas o diesel, o custo de operação, o custo de manutenção era bem mais em conta naquela época. Tinha demanda, tinha fácil acesso a tudo, né? A combustível, a peças, a manutenção, a fretes, tinha frete para todo mundo, né? Então a gente não sentiu muito isso, né? Deu aquele boom, aí chegamos em 2008, crise mundial. Não foi crise no Brasil, foi crise mundial. Na época o Lula falava que a crise era só lá fora, começou a incentivar mais ainda, começou a tirar taxas, reforçar os programas de incentivo. E aí o pessoal começou a investir mais ainda em caminhões, começou a vir mais gente. Só que o que, galera? Uma crise mundial, o Brasil, lógico, estava em plena expansão, estava todo vapor, mas mesmo assim uma crise mundial afeta diretamente a gente, entendeu, galera? Países como os Estados Unidos, não vou falar que quebrou, porque país é difícil quebrar, né? Mas ficaram numa situação bem complicada. A gente, beleza, passamos, não sofremos tanto com essa crise de 2008, mas deu sim uma parada boa, deu uma bela de uma estagnada ali nos setores. Quando a economia dá uma parada, galera, quem é o primeiro setor a sofrer? É o transporte, é a área do transporte, porque é por onde passa toda a produção, toda a riqueza do Brasil passa pelo transporte. Então, quando dá uma estacionada na economia, lógico que o transporte vai ser o primeiro a sentir esse efeito. Eu acho que ali foi o auge do
do transporte, do transportador autônomo, pelo menos nessas últimas 2 décadas aí que a gente está falando, né? De 2003, de 2002, 2003 até agora, 2020, ou quando eu estou gravando esse vídeo hoje, eu acho que foi aí 2008, 2009, foi o auge dessa fase. Dali pra cá, galera, começou a decair. A economia começou a declinar, depois saiu o Lula, entrou a Dilma, aí começou a declinar mais ainda, a produção começou a diminuir, o Brasil começou a baixar suas taxas de crescimento, né? Lógico que a gente continuou crescendo, mas não no ritmo que estava quando estava o Lula, né? E isso aí fez com que diminuísse, logicamente, a oferta de cargas e de transporte e aumentasse a demanda de caminhões. Antes era o contrário, galera. Tínhamos demanda de carga e poucos caminhões. Depois inverteu a situação. A gente começou a ter demanda de caminhões, muitos caminhões e poucos fretes, ou menos fretes, né? Não tinha poucos fretes. Começou a diminuir nessa época aí. Lógico, galera, é uma regra de mercado, a lei da oferta e da procura. O que aconteceu, turma? Mais caminhões, menos cargas, frete mais baixo, turma. O frete começou a baixar, ou pelo menos estagnou o frete, né? E o custo do transporte começou a subir. Antigamente era mais baixo o custo do transporte e a demanda de carga era alta. Aí o que aconteceu? Baixou a demanda de carga, subiu o custo do transporte. E isso aí fez quebrar um monte de gente, galera. Muita gente perdeu o caminhão. Eu, nessa época, onde eu tava, em 2009, eu resolvi sair da Kombi, que foi quando estourou essa crise mundial de 2008 para 2009. O serviço que eu tava deu uma caída, mudaram os contratos lá que a gente tinha, que a transportadora tinha com os clientes. Aí eu resolvi mudar. Eu falei, ó, vou dar um passo além. Eu nem tava ligando pra crise, o Lula falando que era só uma marolinha e eu lá acreditando, né? Falei, vou pra cima. Que foi quando, na época que eu peguei o caminhão caçamba, que foi no final de 2009. No final de 2009, galera, já tava assim, já tinha passado aquela paradeira geral e tava começando a engrenar de novo. Não tava bom ainda nessa época, mas tava começando a engrenar de novo. Aí foi 2010, tava mais ou menos, tava andando já, né? Mas não tinha mais aquela alta demanda que tinha 2007, 2008, né? Quem for dessa época aí, se eu estiver falando groselha aí, pode me corrigir. Foi uma época que eu ganhei bastante dinheiro, turma. Eu ganhei muito dinheiro nessa época. Só que eu gastava tudo no caminhão. Eu gastava tudo no caminhão, esse dinheiro. Porque o caminhão comia muito, era excesso de peso. Por isso que eu falo pra vocês, o negócio de peso é ruim. Então, era a época que eu ganhava muito dinheiro, mas gastava tudo e ficava devendo. Que foi quando eu fui até até o final de 2013. Foi quando eu consegui quitar meu caminhão. Foi 2009, aí 10, 11, 12, 13. Fiz em 4 anos. No final de 2013 eu consegui quitar o meu caminhão. Com altos e baixos, trancos e barrancos. Cheguei lá no final do financiamento. Tava ali ainda nas crises da Dilma. Vai reeleger, não vai reeleger, aquele imbróglio, né? Aquela bagunça de política ali. Teve aquelas megas manifestações. Falou, agora o Brasil vai evoluir, agora o Brasil vai crescer. O gigante acordou. Lembra, galera? O gigante acordou. Então beleza, 2013 quitei meu caminhão. Falei, agora eu vou ganhar dinheiro, né? O gigante acordou, o Brasil vai evoluir, a Dilma vai sair, vai entrar o Aécio, o bagulho vai se resolver, vai tudo andar pra frente. Esse era o pensamento da época, né? Não só meu, acho que de muita gente aí, né? Beleza, passou 2013, virou para 2014, a Dilma se reelegeu, continuou na mesma coisa. Ela começou a afundar mais ainda o Brasil, né, galera?
Como é a história recente aí, lógico que vocês acompanharam. Então a gente começou a entrar em crise novamente. Só que dessa vez não era uma crise mundial, não era uma crise econômica, era uma crise política que estava estacionando o Brasil por causa dos políticos. Aí nessa época estava acabando as obras em São Paulo, tinha terminado o Rodoanel trecho sul, trecho leste, já tinha acabado, que eram as grandes obras que a gente tinha aqui em São Paulo, que sustentavam os caminhões caçambas. Foi uma época também que subiu muito prédio em São Paulo, que foi a época do Kassab. Aí depois do Kassab, acho que veio o Haddad. Então subiu muito prédio em São Paulo, tinha muita demanda para caminhão caçamba nessa época, tinha muita terraplanagem, tinha muita escavação. E quando chegou ali comecinho de 2014, eu vi que estava acabando essas obras. E aí eu percebi antes que o negócio ia dar uma parada para o setor de caçamba, e pelo menos aqui em São Paulo, né? O que eu fiz, galera? Falei, meu caminhão tá quitado, eu não ganhei dinheiro mesmo, vou amargar esse prejuízo aí, vou tomar isso como aprendizado e saí fora. Vendi, comprei o cavalinho, fui trabalhar na Eros de Ouro. Falei, vou puxar baú, vou puxar carreta. Na verdade eu não fui trabalhar direto na Eros de Ouro, né? Eu falei, eu vou comprar um cavalinho, vou trabalhar com baú, carreta, pelo menos eu ando no peso certo, eu não vou quebrar o caminhão. Essa era a minha ideia, essa era a minha intenção, certo? Fiz o que fiz, beleza. E já passei pro meu lado aqui, né, galera? Enquanto isso, no setor de transportes, galera, aconteceu a mesma coisa. 2008, voltando, né, eu comecei a contar a minha história, esqueci o setor de transportes. 2008, 2009, começou a engrenar novamente, começou a movimentar novamente a economia, né, turma? E aí, os que não quebraram entre 2008 e 2009, continuou ali engateando, se arrastando, tentando pagar o caminhão, tentando pagar a dívida que fez. Só que nessa época, galera, muita gente tinha comprado o caminhão. Além de muita gente ter comprado o caminhão, muitas empresas aumentaram as suas frotas. Com o Finame, com o Procaminhoneiro mesmo, subsídio para empresas, taxas lá embaixo, 60 vezes sem entrada. E o que mais? Vixe, tinha tanta facilidade nessa época, galera. Para vocês terem ideia, eu comprei o meu caminhão, o Ford Cargo, em 2009, com 20% de entrada. Primeiro caminhão, consegui aprovar em 48 vezes. Lógico que eu comprei no nome do meu pai, não comprei no meu nome, eu não tinha nome nessa época. Não tinha nome perfil, né, caminhoneiro. E tinha gente que comprava em 60, sem entrada. Empresa, principalmente. Quem já estava no ramo, comprou 2, 3 caminhões, aumentou, expandiu. Aí quando veio a crise, muitos quebraram, muitos deram calote no banco, até as empresas mesmo. Aproveitaram essa época, trabalharam. E quando chegou, deixaram de pagar os caminhões, muita inadimplência, muito caminhoneiro quebrado. E os bancos começaram a cortar essas linhas de crédito. Não dá mais. Lógico, não estava recebendo, né? Então não tinha como continuar incentivando, né? Começaram a diminuir essa oferta de crédito. Só que aí ficou aquela turma, galera, que eu acho que essa geração de hoje aqui do transporte, que é a turma que não era caminhoneiro naquela época, que entrou no ramo para se aventurar, para ganhar dinheiro, porque era uma época boa para ganhar dinheiro, e hoje em dia acaba se arrastando aí, se acomodaram nesse ramo. Muitos nem tinham ideia de como funcionava um caminhão, aprenderam na prática, aprenderam na raça, outros nem aprenderam. Tem gente que nem aprendeu. Porque muita gente na época ostentava, tinha 2, 3 caminhões, era carrão, era dinheiro, era só motorista trabalhando. O cara nem trabalhava mais, galera, porque tinha 2, 3 motoristas.
Eu peguei essa época lá na Pedreira, lá tinha cara lá que tinha 4 caminhão, era o patrão. Os que ficaram, os que conseguiram sobreviver, né, se acomodaram aí na profissão. A demanda de carga não voltou, o Brasil não começou a produzir a níveis de atender essa frota que ficou remanescente lá de 2008, 2009, 2010. E pior ainda, galera, aconteceu um negócio no mercado de cargas. Principalmente, eu já vinha percebendo isso, mas isso se fortaleceu na greve de 2008. O que aconteceu, turma? As empresas, como começou essa oferta de crédito facilitado, as empresas começaram a ampliar sua frota, porque tinha crédito, tinha facilidade, as empresas tinham mais facilidade ainda. Então, galera, as empresas expandiram, teve empresa que dobrou a frota, triplicou. Depois que começou a cair, muitas empresas quebraram. Você via vídeos aí, pátios e pátios, principalmente lá no Centro-Oeste, pátios e pátios lotados, parecia aquele cemitério de caminhões, tudo caminhão novo, parado, abandonado, faltando peça, que eles começaram a fazer canibalismo ali de peças de um caminhão para montar outro. Fora os que o banco tomou, foi para leilão, muito caminhão foi para leilão. Beleza, passou um tempo, o pessoal foi se estabilizando, os que realmente ficaram no ramo conseguiu ir se virando aos trancos e barrancos, muitos chorando, muitos reclamando, poucos ganhando dinheiro, poucos vinham boas oportunidades. Aí saiu a Dilma, né, galera? Saiu a Dilma, veio o Temer, impeachment, escândalo, corrupção, Lava Jato, tudo isso aí parou o Brasil. A gente ficou aí 4, 5, 6 anos aí praticamente só trabalhando e comendo. Evolução, crescimento na economia do país como geral aí foi zero praticamente, galera. Teve anos aí de recessão que a gente teve. Então a gente praticamente estacionou nessa época. Que nem eu tinha falado, que nem eu falei, poucos ganharam dinheiro nesse período, poucos evoluíram nesse período. Não foi todo mundo, não foi uma coisa geral. Só que aí chegamos em 2018, turma. O ano do basta. O ano que o negócio explodiu. A greve dos caminhoneiros, 11 dias parados, o Brasil estacionou mais ainda, porque o Brasil parou de vez, né? De produzir, de vender, porque ninguém ia para lado nenhum sem caminhão. Beleza, conseguimos um benefício, conseguimos tabela de frete. Eu falo conseguimos porque eu tô no ramo, né? Embora eu não concorde com a tabela de frete, eu já falei em vídeo sobre isso. Não por eu não gostar de tabela de frete, é que eu acho que uma economia liberal e uma economia capitalista, que é o que a gente está tentando ser aqui, né? Principalmente agora no governo Bolsonaro, um tabelamento de frete não cai, não encaixa nesse pensamento, nessa ideia de política, né? E aí, beleza, o diesel baixou, tabela de frete, agora vamos ganhar dinheiro. Com a tabela de frete, diminuiu esse negócio de frete retorno, o frete em si deu uma alavancada, com a baixa no diesel deu uma melhorada, com a liberação de pedágio, pelo menos aqui no estado de São Paulo, de pedágio com eixo erguido, foi uma maravilha, só benefícios, galera. Mas aí, turma, o que aconteceu? Outro fenômeno que eu tinha falado, que eu já tinha percebido antes. As empresas começaram a ampliar mais ainda suas frotas. Por quê? Muito caminhoneiro quebrado, muito autônomo ferrado e muito desemprego de modo geral. Ou seja, sobra motorista no mercado, galera. Ainda tá sobrando muito ainda, mas as empresas aumentaram as suas frotas consideravelmente. Por quê? As empresas são ricas, as empresas têm crédito, mesmo em crise, mesmo o país estando parado, eles têm caixa e têm crédito.
tem financiamento em banco liberado lá para qualquer hora que eles quiserem. As grandes empresas eu tô falando, turma. Com esse tabelamento de frete, as empresas nunca perderam dinheiro, na verdade, né? Os fretes das transportadoras sempre foram bem melhores do que de um autônomo. Isso aí é fato. Isso aí não tem o que questionar. Só que com esse tabelamento de frete, turma, o que as empresas fizeram? Em vez de eu pagar mais para o autônomo, eu vou ganhar esse a mais aqui. Eu vou ficar com o dinheiro do frete para mim. Porque as empresas pagam a merreca para os autônomos. Elas ganham em cima da gente. E depois que veio esse tabelamento, o que elas falaram? Eu não vou pagar mais para o autônomo. Se eu tenho condição de ter caminhão, eu vou comprar caminhão e eu vou pôr para trabalhar e vou ficar com o frete todo para mim dessa vez. E outra, eles arrumaram a desculpa de não ficar na mão do autônomo num caso de greve, de uma nova paralisação. Alguns clientes começaram a exigir de transportadoras que tivessem frota própria para não ficar na mão do autônomo. Né, turma? E aí aconteceu o que aconteceu. Aí passou 2018, saiu o Temer, entrou o governo Bolsonaro, os subsídios do diesel acabaram, o diesel voltou a subir, a política de cobrança da Petrobras mudou, né? Voltou aos patamares que era antes. Estamos aí novamente com o diesel no mesmo patamar, ou mais caro ainda do que era antes da greve. As empresas com suas frotas renovadas e ampliadas, e aí deu aquele boom novamente. Só que esse boom, o último agora, durou menos de um ano, né? Que foi 2018, que foi de março, né? Até o final de 2018. E a gente entrou 2019, que já mudou de governo, os subsídios, os benefícios caíram todos, né? Que só ficou a tabela de frete male ainda, porque tá vai, não vai, paga, não paga, tá essa briga aí. E aí, o que sobrou, galera? Empresas com frotas maiores, renovadas, e o autônomo novamente aí, sobrando caminhão e faltando frete. E os fretes que tem não dão conta da demanda de caminhões que ficaram aí obsoletos. E agora pior ainda, porque as empresas têm suas frotas ampliadas e eles ficam com a maior parte do frete. Fica pouco frete pro caminhoneiro autônomo. E chegamos, enfim, 2020, começando aí com a esperança de que isso aí vá mudar, né? Que a economia vá se renovar. E vamos ver aí o que acontece. Me acompanha aí que a gente conta mais histórias aí mais pra frente. E vamos contando, né, no dia a dia. Beleza, galera? Acho que é isso aí. Deu pra recapitular aí mais ou menos o que aconteceu aí no setor de transporte, né, turma? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, deixa um likezinho aí para ajudar, beleza? Daqui a pouco a gente volta com mais vídeos e um abraço, tudo de bom. Fui, galera, valeu!